onde ele tem uma equipe de pessoal qualificado, que ele buscou qualificar externamente, que ele também buscou qualificar explicando o que ele está fazendo. Então cada trabalhador desse que está envolvido sabe o que está fazendo, sabe por que está ali. Ele manteve a lavoura próximo, porque facilita um monitoramento. Qualquer coisa estranha que aconteça rapidamente dá de você controlar e não ter prejuízo, né? Favorece o transporte. Ele tem investido na tecnologia do plantio direto. Ou seja, ele joga a palha em cima, planta e depois mantém a palha em cima. Quais os benefícios que a palha favorece? Primeiramente, ela vai distribuir matéria orgânica que vai deixar o solo mais poroso, mais fofinho, o que permite que o solo respire, diminuindo a temperatura dele. Então a matéria orgânica tem esse favorecimento. Ele favorece umidade, ele atrai determinados insetos como minhocas, que favorece também a aeração do solo. E aí essa aeração favorece a percolação da água dentro do solo. A própria matéria orgânica, ela retém a umidade, ela fica molhadinha, então ela fica como um reservatório para os períodos mais secos. Por outro lado, interfere na erosão, porque o pingo da chuva, quando ele bate, não fica uma formiga no meio do caminho. Porque se bater na formiga, ela morre. Então, ela evita o impacto da água e também o arrastio, então ela retém essa proteção. Segundo, favorece as propriedades físicas e químicas da estrutura do solo, assegura que esse solo que ele está utilizando fique de herança para os seus descendentes, porque não vai degradar com tanta facilidade. Fascinar, né? Tudo bem. Vai degradar. A gente observa aqui do lado, ele está deixando o solo aqui em posil, está deixando descansar, então provavelmente já teve cana-de-açúcar, ele explorou, deixou dar uma descansada, porque a biótica do solo precisa ser reorganizada. Então saindo dali de dentro do campo, colhendo na mão, porque não pode queimar a cana para cachaça nem para aguardente. Ele traz esse material e aplica em um sistema aí que ele desenvolveu, que ele falou de tecnologia ali, ele desfia a cana. Então é um diferencial tecnológico, né? Então ele aplica ali, retira, tudo muito próximo. Se busca uma coisa que ele frisou 3 vezes no discurso dele: higienização. Higienização. Então, ele preza por essa outra parte ali dentro da gestão dele, né? E segundo, ele retira um material de excelente qualidade, onde ele sabe o que ele quer. Então ele faz a mistura ali com água destilada. Tem muito local aí que o pessoal coloca água mesmo de poço e toca para frente, né? Ele não tem essa preocupação. Ele está visando lá na frente o mercado. Ele não está aqui nesse mundinho, está visando lá na frente do mercado. Ele já pensa em lançar isso a nível internacional, né? Cumpriu as etapas exigidas pelo Ministério da Agricultura para poder funcionar. Se você estiver observando, ele cumpre as normas dos bombeiros, tem os extintores de incêndio, tudo demarcadozinho, né? Então ele tem essa preocupação. Um dos problemas que ele está enfrentando é o escoamento pela estrada. A estrada dele, a gente chegou aqui, um pedaço da estrada dele é sofrida. Ele vai dar uma complementação. Não, é a respeito da estrada, eu também falei, né, a respeito disso. Eles não, a prefeitura quando está na época vem, dá uma limpada. Dá uma limpada. E a embalagem que ele faz, ela não sofre, né? Aí talvez seja a questão das curvas, é porque se fizer uma mais reta, a água pega a velocidade e vai estragando aqui embaixo. Por isso que ele escolheu pela questão das curvas. Perfeito, perfeito, tranquilo. Ele observou a questão do... Ele tem uma gestão do que entra, do que sai, economicamente, ele falou. Controla isso pelo aparelho dele tecnológico aí, chamado de celular, né? Ele tem a necessidade de implementar o sistema ISO 14001, que é o sistema de gerenciamento ambiental. Então a gente abre a ótica tendo uma preocupação, ele tem umas reservinhas de mata ali onde passa a água dele, que a gente tem que ter uma reserva de mata. A gente viu isso que é chamado de reserva legal, né? A gente não observa lixo jogado, então ele já demonstra que ele tem um controle. Eu não vi aqui nenhum saco de veneno jogado, nenhuma lata de veneno. Então ele já tem essa preocupação. Então ele precisa de pequenos ajustes para começar a cavar esse selo dele de ISO 14001, né? E é de gestão ambiental. Questão de tempo também, né, professor? 4 anos que está aqui, né? Exatamente, ele está construindo ainda a história dele. Aí ele chama a atenção, ele diz, olha, eu tenho uma média mais ou menos de área abrangente em um raio, imaginamos uma circunferência e um ponto no centro. O raio é a metade do diâmetro dessa circunferência. Então nesse raio, imagina o ponteiro do relógio.
ele atinge 100 km quadrados. Esses 100 km quadrados, quem são os principais concorrentes dele? Quantas pessoas que moram nesses 100 km quadrados, nesses 100 km de raio, consomem cachaça? Né? Quem são os principais consumidores? Nós como profissionais no técnico e agronegócio, nós temos que estar sensíveis a isso. Então, nesse raio, quem são os principais competidores? Quais são os preços deles? O que eles fazem para vender? Nesse principal raio aí, quem são os principais consumidores? Se a gente aumentar esse raio aí para 200 quilômetros, a gente precisa levantar isso aí. Né? E como a gente vai apresentar esse produto dele? Observando todo esse investimento tecnológico que ele vem colocando. Tem custo. Por isso a cachaçinha dele vai ter um preçozinho diferenciado. Ela não é um aguardente não, ela é uma cachaça. Ela cumpre o que estabelece as normas do Ministério da Agricultura. Essa parte que ele falou da cana, quando você tira a parte que ele falou que tem um desfibrilador, tudo bem, mas a parte de cima, depois dos gomos, aí tem a parte, o que você chama, a parte aérea? No caso? A parte aérea. Essa parte aérea aí, ela não costuma ter muito açúcar não, ela tem mais água. Tudo bem. Mas a gente pega tudo. Ele descarta, ele corta em cima. Cobrir o sol. Perfeito, perfeito, tranquilo. E pronto, e o restante é o que a gente deu uma observada aí. E aí eu queria saber de vocês, qual é a dúvida que vocês têm do ponto de vista das nossas habilidades. A gente viu lá na nossa aula que a gente pode trabalhar dentro da porteira, auxiliando os inputs, né, o que entra e o que sai, e melhorando a qualidade do que existe. Então a gente observou que, mesmo com todo o esforço dele, possivelmente tem alguns ajustes que a gente pode sugerir. Me sugiram nos relatórios de vocês, dentro da inocência, que o importante da ciência não é só o que está no livro não, é o bom senso de cada um. É as observações que a gente faz de, rapaz, se fosse eu, fazia de tal jeito aquilo ali. Né? Ah, se fosse eu vou dar uma olhada para ver como é que alguém fez para melhorar aquilo ali. Porque nesse momento aí você está estudando o que é preciso para melhoria. Então hoje, por exemplo, vamos dizer, na minha grosseria aqui para ficar fácil o meu entendimento. Bem, o que é que eu buscaria verificar? É como a gente melhoraria a logística do escoamento dele aqui. Né? Como a gente poderia fazer esse escoamento rápido. Ele tem 100 km de ataque. Né? E nesses 100 km aí, provavelmente de raio, nós temos problema de estrada. Então como eu facilitaria esse escoamento? Né? Professor, e outra coisa, a área dele aqui, do escoamento, essa área aqui, em Alhanda, ele tem muito centro de distribuição, né? Inclusive de fora, que eles estão montando, porque acham a parede estrategicamente, né? Ela é bem localizada, né? Perto de outras cidades. E essa área aqui de Alhanda, você pode ver na BR, né? Tem muito centro de distribuição. Sim. Você pode mandar para fora. Exatamente. Você pode mandar para fora. São carretas e mais carretas que entram aqui e que estão levando pouquinhas porções para outros mercados. Tá ok? Eu não perguntei se ele era ligado a uma cooperativa, Associação de produtores, né? Tem associativismo, alguma coisa. Ô Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa que a gente está curioso. Me diga uma coisa, você está sendo produtor independente ou você está envolvido com alguma cooperativa, alguma associação, sindicato, está pagando algum selo? Tem um sindicato nacional, que é o IBRAC, um sindicato tanto tradicional como artesanal industrial. Aí eu pago R$80 só por meu faturamento. Tipo, a 51, que é uma gigante, deve pagar muito mais. Paga muito mais que isso. Mas aí é por relação de pessoal de produção. IBRAC. Aí tem grupos aqui dos produtores da Paraíba, só dos produtores paraibanos. Tinha aspecto, mas teve uma confusão aí, a gente se separou. Tem um pessoal de areia, tem um pessoal de uma pessoa, teve uma briga, tá uma confusão. Aí tá parada a aspecto. Mas tem o IBRAC. Essa sua participação no IBRAC, lá no rótulo da sua cachaça, que eu tive a oportunidade de comprar, que eu estou sem óculos, você destaca lá? Não. Se você por quê? Nunca pensei em destacar e não acho. O que acrescentaria? Para um bom bebedor, é um diferencial. Não, o que a gente tem aqui, pronto. Aí seria uma medalha. Tem um selo, a gente está tentando chegar na Paraíba, o I da Paraíba, tem um selo do Resiste ao Povo. A gente está tentando Está sendo criado ainda, já está em processo. Também sabe o que é, Lucas? É porque como você trata de grupos, né? Você tem que estar
fiscalização, você tem que estar numa linha em que todos estão tendo essa linha. que ele tá Porque falando aí você pode... de indicação geográfica Sim. é o mais importante. E a cachaça da Paraíba Lembrar que todo mundo é. Não seria um diferencial, porque todo mundo é do Ibrado, entendeu? Porque Agora esse pode ID também. não, esse ID não existe para cachaças em alambique, produzidas na Paraíba. Em Minas existe já o ID, só que as cachaças negras. Aí seria diferencial, isso é importante. Hoje então, quando ele falou que é o Sebrae é um parceiro muito grande, tá? Até falando que você estava falando, beleza, parceria. Porque o Sebrae ele é 50-50, tá? 50% é daqui, do recurso, e 50% é do Sebrae. Então isso reduz muito. Para registrar o nome no órgão, registrar e ninguém chegar e criar uma cachaça Baraúna. Já existe, né? Isso, não, já existe. Aí tem um. Já vem NPC, né? INPC. Eu entrei com 50% e o Sebrae entrou com 50% para o advogado para ele fazer para mim o. Regularizar. Isso. Isso é um negócio, Consultorias. Direitos autorais. Isso. Teve para o registro do nome, teve para o layout da fábrica, teve para as redes sociais, também ajudou 50%. A consultoria deles é muito importante, tá, gente? Principalmente para empresas que estão começando, eles chegam juntos, a gestão deles, tá? Os cursos do Sebrae são muito importantes, mas a parceria que o Sebrae tem hoje com a indústria, tá? É muito grande, e principalmente com o agro também, certo? Então sempre tenham atento vocês, como estudantes técnicos de agronegócio, é buscar parceiros que possam ajudar o produtor a crescer. E quando vem com a ajuda desses 50%, ajuda mais ainda, né? Eu quero trazer também à tona ainda a mesma questão do Lucas, só para tentar uma colocação porque da pergunta, na questão de fazer parte do grupo, onde a tona teria uma época de produção e tudo mais, porque a gente também tinha a questão do algodão, né? O algodão amarelinho e tal, que era de cozinha e tal, e de repente aí entra os caras aí e pega o algodão e começa a pintar, aí bagunça, aí depois vai ter que começar tudo para provar, porque o cara bagunçou. Então a cachaça, a área da Paraíba é uma cachaça limpa, tá beleza, mas vai entrar um cara aí e já começar a bagunçar o negócio. Aí tu vai ter que ir lá para trás para provar que a tua ela vai, entendeu? É mais Mas mesmo. esse jeito que ele está falando de tem uma indicação, norma. exatamente, de Tem uma indicação norma, tem geográfica. fiscalização. Então você está início de conversa, Pra cada- a gente estabeleceu já para você entrar, tem que estar registrado no Ministério da Agricultura. Já é alguma coisa, porque a gente é fiscalizado aqui pelo Ministério todo ano. Todo ano isento, todo mundo fiscaliza, pega, coleta, analisa se está, você tem um voto, está condizendo o que tem dentro da garrafa. Então já é uma coisa, aí tem outras coisas Esse também. selo de indicação geográfica ele serve para várias coisas. Por exemplo, aquele queijo, queijo Minas, queijo lá da Serra da Canastra, também tem. Então, estão tentando criar esse selo de que a minha esposa é engenheira de alimentos, a doutora, lá no Rio Grande do Norte, e ela está participando da criação desse selo para o queijo de manteiga.